Então, pessoal, a gente continua aqui no nosso capítulo 17 do livro Mente e Magnetismo, ainda do volume 1, que fala sobre a influência, que pode ocorrer nas crianças, principalmente naquela fase inicial do reencarne, E hoje a gente começa uma nova questão levantada pelo nosso irmão Vitor, que diz o seguinte: no contexto do desenvolvimento infantil, em primeiro plano situa-se o empenho carinhoso, paciente e protetor dos pais no cumprimento da sagrada missão de bem educar os seus rebentos para que enfrentem com dignidade os desafios circunstanciais da existência. No entanto, em complemento à formação religiosa, destaca-se, a nosso ver, o trabalho magnífico realizado pelas equipes de evangelizadores infantis das diversas instituições espíritas. Então, aqui nesse questionamento, na verdade, ele fala da importância do amor, do carinho, da formação moral e religiosa, mas ele ressalta a importância do trabalho desses grupos de evangelizadores infantis. E quem nos responde é o espírito Carlos, que diz o seguinte: a criança, na qualidade de ser humano em desenvolvimento, assemelha-se a um livro em branco, a ser preenchido pela relação proximal com os familiares e as valorações levadas em conta no intercâmbio com o meio ambiente que a cerca. Os evangelizadores espíritas se encantam quando aplicam, nas aulas de educação moral, as práticas construtivistas, excelente metodologia de ensino-aprendizagem. Entretanto, os instrutores não exclusivistas melhor entendem as constantes transformações conceituais e, por isso, se habilitam a compor uma forma de atuação que aproxime metodologias e práticas educacionais. As projeções de fluidos magnéticos sobre as mentes infantis atuam harmonizando ou não a psicofisiologia sutil de seus campos mentais, os quais se encontram suscetíveis a tais impactos energéticos em decorrência das afinidades afetivas e emotivas que se estabelecem. Além do mais, a criança ainda não desenvolveu em seu campo de ação protetiva as características desejáveis de compreensão vibrátil, pois tal campo também se encontra limitado pela conformação do organismo físico no presente estágio reencarnatório. Ora, isso não é tão maléfico assim, pois sabemos que o estágio infantil, conforme assevera Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, é a fase na qual o adulto responsável tem possibilidades reais de adicionar valores meritórios à consciência espiritual do sujeito encarnado. As lembranças arquivadas na memória, no decorrer da fase infantil, equivalem a sustentáculos emotivos para o espírito reencarnante, fornecendo-lhe segurança para prosseguir adiante. A criança que desfrute de uma base familiar digna se desenvolverá guarnecida pelo respeito ao próximo e, apesar das tendências viciosas do pretérito, poderá suplantá-las graças aos bons propósitos pedagógicos assimilados e da vivência amorosa no seio de constelação familiar. Portanto, a repercussão do convívio salutar em família vai muito além do que se imagina, pois a convivência harmônica gera um pensamento motriz e força pulsátil, os quais reverberam de forma positiva
sobre a mente infantil. Tal condição facilita o desabrochar dos bons sentimentos arquivados no campo consciencial alerta, edificados em existências transatas. Isso acontece porque as ondas magnéticas mentais emitidas pelos familiares podem, quando moduladas na frequência do amor, fazer vibrar o campo consciência alerta da criança. Tais observações nos permitem inferir que o espírito, ao reencarnar em lar equilibrado, traz potencialmente mais chance de acessar os propósitos de melhoras e de ações positivas na atual experiência reencarnatória. Dessa forma, compete aos responsáveis cuidar do corpo e também da mente infantil, pois esta última se mostra receptiva às impressões magnéticas provenientes dos adultos. Aí vou dar só uma paradinha, porque não chega a ser uma contradição de fato, mas é quase uma contradição, que ele começa dizendo, né, que a criança é um caderno em branco, né, que você pode moldar do jeito que quiser. E a gente, no decorrer da resposta dele, vai vendo que não é bem assim. Ela traz um passado em si, e que, inclusive, essa influência da família ao redor daquela criança pode despertar, né, as boas lembranças que ela tem. Então, essa ideia de que a criança é totalmente moldável, né, pela nossa vontade dos adultos, não é tão real assim, no meu ponto de vista, né? Porque a gente vê aí crianças aí que são turronas, são decididas e fazem o que querem, e não importa a influência do pai, mãe, avô, do tio, de quem quer que queira modificar a forma dela pensar, ela tem aquilo como uma característica muito forte. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, né, toda essa carga que a criança traz, digamos assim, adormecida, ela pode ser manifestada, né, ou facilitada a sua manifestação de acordo com o ambiente à sua volta, estimulando uma ligação com um determinado campo mental, seja ele mais equilibrado ou mais desarmônico, né? Pelo menos é isso que eu entendi até agora. Fala aí, amor. Eu acho que o que ele fala de um livro em branco, mas não seria um livro em branco, na verdade, né, o que ele está falando. Eu acredito que muitas dessas crianças, elas vêm com toda a sua carga espiritual, de vidas passadas e tal, mas dependendo do lar em que ela se encontre, ela vai ter uma facilidade maior para seguir no caminho do bem, no caminho da espiritualização. Não que ela não tenha características difíceis, sim, mas o quanto mais acolhedor e amoroso for aquele lar, mais, eu acho que mais fácil aquele espírito conseguir caminhar de uma forma mais lúcida, digamos assim. E ele também fala ele fala do papel dos evangelizadores, né, seja de qual religião for. E, assim, eu vou falar de uma experiência que eu tive. Eu já trabalhei como evangelizadora num centro, e a gente via muito que as crianças que, dependendo do lar e do contexto familiar que aquelas crianças estavam, elas agiam diante daqueles pequenos ensinamentos, né, que a gente estava ali tentando fazer, mostrar, de uma forma completamente diferente, né, elas reagiam de uma forma completamente diferente. Quanto mais amoroso era o lar, quanto mais estruturado, mais essas crianças eram, pelo menos naquele contexto ali, mais essas crianças estavam reagindo de forma mais estruturada. Não sei se estou me fazendo entender. Enquanto que em outros lugares, às vezes, as crianças estavam ali pensando só no ganho material, sabe? É assim, uma coisa
até um pouco triste de falar, né? Elas não estavam interessadas no que você estava dizendo, ela estava interessada se ia ganhar uma roupa, se ia ganhar um lanche, é bem dentro de contextos diferentes, era isso. De Jair? É claro que a cultura, o meio que a pessoa vive, que a criança vai nascer, tem influência sobre ela. Mas essa influência, como o livro fala, não é um livro em branco. Podemos ter um exemplo de um universo bem reduzido, um casal com 2 filhos. Esses 2 filhos vão ter todo o amor desse casal, toda a orientação, mas cada um segue um caminho diferente. Então, quer dizer, o livro dele não está em branco, e cada um vai seguir de acordo com sua carta encarnatória. Isso ele nos passa, isso é um fato. Só que ele vai ter sucesso ou não, dependendo, às vezes, do meio dele e da sintonia que ele vai ter com esse lar. Se o lar for um lar que cultiva os valores morais, ele tende a seguir esse caminho, ter sucesso nesse caminho. Quando não tem, já é até uma dívida kármica que às vezes vem em lar degringolado, ele vai ter que vencer uma barreira muito maior. É só isso que eu queria acrescentar. Diga, Diva. Uma coisa que eu achei interessante, e assim, eu pensando, as minhas filhas já estão mais velhas, né? E que eu fui apresentada há pouco tempo agora, né, no grupo, foi a questão do campo consciência alerta, né? Acessar isso, ou, sei lá, facilitar o acesso a esse campo, né? Não sei se através de oração ou como, né? Os pais conseguirem entender isso, que existe esse campo, né, em todo ser humano tem esse campo, e que a gente pode, de alguma forma, tentar com um trabalho, né, pelo que eu entendo, assim, pais e os próprios filhos, né, claro, os espíritos que estão vindo estão ali, acessar esse campo em algum momento, fazer através de orações, porque a gente, às vezes, pelo menos para mim, né, você fala, mas não, às vezes fica uma coisa meio idealizada, e quando a gente vê essa coisa do campo, que existe esse campo, e que você pode realmente trabalhar com ele, você pode, de alguma forma, claro, tem que estudar mais e tal, isso aquilo, e acessar, e trazer isso para as crianças, nossa, isso daí, porque aí sim, aí eu consigo entender, Silvio, essa coisa da gente pensar que o espírito vem para passar por essas experiências, e que o pai e a mãe podem acessar esse campo, fazendo com que eles vejam, além da experiência que tem que passar, que existe coisas belíssimas dentro de si, né? Eu acho, assim, muito interessante essa coisa do campo consciência. O conceito em si do campo consciência alerta, ele é relativamente até novo, né? Que esses livros do Gustavo não tem tanto tempo assim. Então é uma ideia realmente nova. E se a gente parar para pensar, né, na lógica da coisa, né? Vamos pensar nele como uma memória, né? E a gente busca na nossa memória, a gente se lembra muitas vezes de acordo com o que está ao nosso redor. A gente vê um filme que dá uma determinada imagem, que aquilo faz alguma ligação e a gente busca na nossa memória aquilo. Então, acho que funciona mais ou menos assim. A gente tem aquelas memórias, né? Talvez as nossas combinações antes de encarnar, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E que determinados gatilhos, né? Que acho que é aí que entra a família em si, né? Fazem com que, de alguma forma, a gente se lembre de algum gatilho que nos religue aquele tipo de memória, ou o campo consciência alerta, como ele fala, né? E a gente pensa naquilo, da mesma forma que a espiritualidade vive dizendo para a gente não ver coisas negativas, filmes violentos, que isso acabam despertando, talvez, memórias na gente ligadas ao outro lado, né? Ao lado negro da força. Então, deve ser para mim, é um mecanismo mais ou menos assim. E que, na verdade, também, isso a gente discute aqui, mas isso tem um envolvimento também do grau de equilíbrio do espírito que vem, né? Claro que
Eu sou muito, provavelmente, né, muito mais suscetível do que se a gente for comparar com um desses espíritos que a gente vê nesses livros que a gente está lendo, que já vêm preparados há milhares de anos, né? Que eles vêm, mas eles, na verdade, não caem, né? Eles giram naquele pensamento e retornam rapidamente ao equilíbrio. Então, tem esse lado também, né? A carga que ele traz, em termos de equilíbrio, de formação, também deve ter uma influência enorme nisso, né? Porque aí explica aquelas crianças, né, que se destacam em meios totalmente adversos, que ninguém consegue explicar, e aí não seria nem propriamente esse mecanismo aqui, né? Um menino no meio de uma violência, do tráfico de drogas, no meio de uma comunidade, e de repente ele se destaca com um coração, numa humanidade, em várias formas, que todo mundo se espanta. Olha que coisa, ele conseguiu, e o tratam quase como um super-herói. Provavelmente isso não veio do ambiente em que ele está, veio do próprio espírito que ele sempre foi. E talvez ele tivesse já mais facilidade para justamente buscar no campo consciência alerta dele as memórias que o fortalecessem, né? E é interessante esse que a Diva estava falando do campo consciência alerta, que eu também, quando passei a entender melhor esse sistema, esse complexo, né, que é o campo consciência alerta, onde estão as memórias mais sublimes, eu passei a fazer as minhas preces e orações que são voltadas para os meus filhos, no caso, envolvendo mais em amor e o campo consciência alerta, para que eles tivessem a capacidade de buscar e de sentir aquelas memórias, as melhores memórias, onde está a estrutura espiritual dele, onde está o amor, que eles consigam caminhar pelo amor, envolvendo sempre com muito amor esse campo consciência alerta, porque e deixar de fora os meus desejos, né? Porque os meus desejos são meus, eles têm os deles, eles têm toda uma estrutura que veio para cá. E é muito mais bonito, né, a gente pensar que a gente envolve com amor aquele campo em que eles têm as memórias sublimes de amor deles, né, para que os propósitos de vida, todas essas coisas consigam seguir no caminho de luz, né. Eu encontrei essas questões também, eu descobri a partir do estudo desse livro. É porque, na verdade, muitos conceitos, o campo consciência alerta, o campo protetivo, ele só vai dar uma explicação, e ainda meio uma explicação ainda meio rudimentar, no segundo livro. Então, muita coisa é citada no primeiro livro que, na verdade, ele não explica. Então, só lendo o primeiro livro, a gente não entende, porque ele não explica do que se trata realmente. Essas explicações vão estar um pouco mais extensas já no segundo volume. Mas aí devem ter outra... Lá. Oi? A gente vai chegar lá. Então, não, sim. Daqui a pouco a gente chega no segundo. Mas aí a gente lendo esse aqui surge muita dúvida, porque a gente tem mais dificuldade de entender, porque, na verdade, em momento algum, a gente está no penúltimo capítulo, ele, de fato, nunca falou o que é o campo protetivo individual, o do grupo, o campo consciência alerta. Em momento algum do livro ele fala isso. As noções que a gente tem foram trazidas através das discussões que a gente teve na leitura, principalmente através do Ismael. Então, uma vez... diga. Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, é porque uma vez a gente estava conversando, e aí agora me lembrou disso, né? Porque uma das questões que, todas as vezes quando você vai fazer terapia, a gente trabalha muito no trauma, né? Na coisa, entre aspas, na memória, vamos dizer, lá, negativa, vamos dizer assim, né? Vou colocar negativo e positivo, mas não, né? Só para exemplificar. E a gente fica ali rememorando aquela coisa do negativo, do sofrimento, e aí você faz essa terapia toda em volta disso.
E na época eu tinha comentado que eu tinha vivido uma experiência totalmente contrária, que a pessoa me fez entrar num local que eu não sabia, e aí eu dei um nome, né, que eu falei, e aí ele falou que era o campo de consciência alerta, que ele me fez viver os melhores momentos da minha vida, ou alguma coisa assim, rememorar coisas que eu não sei o que são, né, eu não tenho lembrança disso ou daquilo, eu só tenho uma lembrança, vamos dizer assim, emocional de algo muito bom que eu tenha vivido, ou coisas boas, e que aquilo mudou, né? E aí a gente conversava sobre isso na época, e aí eu me questiono justamente disso, que às vezes, isso como a Sami falou, da gente de alguma forma tentar trazer nas crianças, não o que eu, né, eu como mãe quero, mas que ela lembre dela na sua essência melhor, né, porque ela tem essa essência, melhor, pior, não, mas assim, eu só tô fazendo essa coisa, assim, mas assim, didaticamente. né, mas essa essência do seu melhor, né, e que através de oração, através, sei lá, e eu não sei, aí sim, eu acho que no segundo livro a gente deve ter melhor, né, como que acessa, ou como que é isso, porque isso é que eu acho bacana, da gente tentar, né, trazer isso, todo mundo tem isso de bom, todo mundo, a pior pessoa que existe na face da Terra tem esse campo de consciência alerta, tem essas coisas boas, como acessar isso, né, como trazer para elas isso, essa crença de que elas têm isso também, sabe? Porque às vezes a gente se acha tão ruim, tão, e não, a essência está ali de melhor, e você pode ser aquilo do melhor. Acho que isso e que a gente pode, de repente, com, né, consciência e tudo, trazer isso para as nossas crianças. Acho que esse seria o grande trabalho, nenhum, né? O grande trabalho, né? De toda a humanidade, né? Fazer isso se tornar o dia a dia, né, de todo mundo, né? Tá sempre ligado, né? Mas eu lembro quando você descreveu essa experiência, né, da tua alegria, da tua felicidade, quando você descrevendo o que você sentiu, né? Imagina todos nós sentindo isso desde o momento que acorda, andando o tempo inteiro, só lembrando as coisas boas, porque na essência, o campo consciência alerta, né, a gente grosseiramente pode dizer, né, até sendo um pouco feio dizer isso, né? São os momentos que a gente se torna quase Deus, né? Que a gente se aproxima mais da divindade, né? Que a gente só lembra do melhor que há em cada um, assim, a níveis altíssimos. São as melhores propostas de programação, de jornada, as coisas que a gente já realizou no passado, mais grandiosas, mais divinas. Então, realmente é tudo de bom para cada um, né? E qual é a dificuldade que a gente tem? De repente, você falou, a gente se acha menor do que realmente somos, nós nos menosprezamos. Por que a gente tem tanta dificuldade de acessar isso? O que nos impede, na verdade? Se a gente, quando se recolhe numa oração, numa meditação, numa vibração dessa, consegue vislumbrar o nosso campo consciência alerta, a gente fica mais leve, fica mais feliz, fica mais alegre. Então, o que impede a gente, na verdade, de seguir isso? Acho que é muito de nós mesmos, né? Então, a gente tem que trabalhar na gente para despertar isso com mais facilidade e lutar para jogar sempre, projetar nos outros essa possibilidade, né? Olha para dentro de você e busca o melhor que há aí dentro. É um assunto muito bacana, né? E tem aqueles dias de que a gente acorda, né? E meio bobo, que não sabe por quê, que fica todo feliz, né? Qualquer coisinha te deixa alegre, né? Pode ser que nesses dias, de alguma forma, a gente venha durante a noite trabalhando o nosso campo consciência alerta e quando desperta, traz parte daquilo para a gente, né? E é tão bom quando isso acontece, né?
Assim, eu sinto muito isso quando, assim, nos momentos quando que precedem as nossas reuniões. Eu acho que, para mim, é um mecanismo de acesso ao campo consciência alerta. Aquela expectativa de estar todo mundo junto ali por uma coisa boa, vibrando no bem, querendo o melhor do universo inteiro. Isso não deixa de ser um mecanismo que faz com que todo mundo, de alguma forma, acesse parte do seu campo consciência alerta. E isso me faz bem, acredito que faça bem a todos aqui.